Boa noite, meus irmãos, graça e paz, amém? Quero pedir que você abra a sua Bíblia em Daniel. Obrigado. Daniel 3. Livro do profeta Daniel. Livro do profeta Daniel, capítulo 3, versículo 25. Você pode se colocar de pé mais uma vez para a gente ler? Daniel 3, 25. Daniel, capítulo 3, versículo 25. Diz assim a palavra do Senhor. Tomou ele, pois, e disse: Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante ao de um filho do homem, filho dos deuses. Então, se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque, Abednego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram no meio do fogo. Ajuntaram-se sátradas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos desses homens. Nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passaram sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, quem enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão aos Deus, com D maiúsculo. Portanto, faça um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmias contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas de motundo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Você pode se assentar? Meus irmãos, minha voz já está acabando. Acho que esse tempo, né? Esse tempo meio friozinho. Ó, tô rouco. Daqui a pouco esquenta. Certa vez estava eu dormindo e de madrugada o Senhor me levantou. E aí eu peguei o celular, estava na cama, falei assim: Poxa Deus, tá um friozinho gostoso aqui, o ar-condicionado? Vou ficar aqui. Fiquei ali na cama, pensando, meditando, orando, peguei o celular, peguei a Bíblia no celular, aquele esquema, né? E o Senhor ministrou no meu coração para ler sobre Daniel nessa madrugada. E nessa madrugada, eu li o livro de Daniel todo. E quando chegou nesse capítulo 3, algo me chamou muita atenção. E foi nesse texto aqui que me chamou atenção. E eu escrevi rapidamente algumas coisas no bloco de notas do celular. E eu falei: Isso aqui, um dia vou falar aquilo que Deus falou comigo. Porque nós estamos vivendo um momento na nossa geração, a gente olha para trás, a gente vê que a gente já passou por vários períodos da igreja, sabe? O G12, lembra do G12? Aquilo que tinha e era aquele negócio, as células e tudo mais. Aí passou esse fervo. Aí veio a época das igrejas de parede preta, aí a luz vermelha e tal, e tudo mais, e tá tudo bem. E tá indo, né? Tá tudo bem, tá indo. Aí agora a onda do momento são os pastores coach, que pregam um triunfalismo, que prega que a gente não vai ter aflição, que o slogan da igreja é: Vinde a mim e pare de sofrer. Vem aqui na igreja e você não vai sofrer, os seus problemas vão acabar e vai ficar tudo bem. Né? Tudo vai ficar bem, tudo vai acabar bem. Mas não é isso que eu vejo aqui na palavra do Senhor, meu irmão. Eu vejo aqui na palavra do Senhor que nós temos momentos difíceis.
que o dia mal vem mesmo. O dia mal vem. Que a dificuldade vem. E que os momentos difíceis vêm. E hoje eu queria falar com vocês sobre como permanecer fiel mesmo em momentos difíceis. Acho que é a primeira vez que eu dou um título para uma mensagem. Como permanecer fiel mesmo em momentos difíceis. Esses três jovens, eles foram arrancados de Jerusalém com muita dor e sofrimento. Um governador chamado Nabucodonosor, rei da Babilônia, que se considerava um deus ou um cara extremamente arrogante. Ele entrou em Jerusalém e fez um massacre total em Jerusalém e levou alguns moços lá de Jerusalém para a Babilônia, dentre eles Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego. A ideia era que pegasse esses meninos que eram bonitos e dados de inteligência, estudiosos, e treinar esses meninos para que eles sejam espécie de governadores das províncias que o rei conquistou. Eu queria pegar esses meninos, treiná-los, capacitá-los com a cultura da babilônica para que eles próprios sejam os governadores dessa província que a Babilônia conquistou. Então, esses meninos, eles sentaram na mesa do rei, eles comeram da comida do rei, eles participaram de aprender sobre a cultura da Babilônia, estudaram as melhores escolas de ensino, só que existiam certas coisas que eles não podiam negociar. E eles foram instruídos, eles foram crescendo, e eles foram desenvolvendo, e Deus foi estando com eles, e nesse momento causou inveja no povo dos caldeus, que era um outro povo que habitava na Babilônia. E muita coisa aconteceu nesse capítulo 1 e o capítulo 2 de Daniel. Houveram sonhos e tudo mais. Eu quero convidar você a ler depois em casa. E você sabe muito bem da história. Nós somos alunos assíduos da escola dominical, não é mesmo? Aprendemos sobre Daniel desde pequenininho, desde o Espaço Thalita, a gente está aprendendo sobre Daniel. Agora, nesse versículo 3, o rei, ele mandou fazer uma estátua para ele. Talvez estava se sentindo um pouco... queria aumentar um pouco do seu ego. Ele construiu uma estátua que media 30 metros de altura, grande, hein? Por 3 metros de largura, mais alto do que largo, né? Uma estátua bem grande, de ouro, totalmente de ouro. E ao ouvir um som que vários instrumentos faziam pelos 4 cantos do seu império, a missão era que todos se prostrassem e adorassem essa estátua da Babilônia. E é assim que aconteceu. Soou o som sobre toda a província, sobre toda a Babilônia, pelos 4 cantos, e todas as pessoas se prostraram e adoraram a estátua de ouro grande que tinha. Porém, lembra que eu comentei que esses meninos eles causaram inveja em outras pessoas? Os caldeus estavam de olho nesses moços, querendo arrumar alguma brecha, querendo arrumar um pelo no ovo, sabe? Querendo arrumar alguma coisinha, e viram que os meninos, Sadraque, Mesaque e Abidnego, não se dobraram por essa estátua. E aí, nesse momento, eles foram rapidamente ao rei e deram uma informação ao rei. Sadraque, Mesaque e Abidnego não se dobraram à estátua como o Senhor, o rei, ordenou. Alguma coisa está errada. E o rei chamou esses meninos para conversar. Chamou na conversa rapidamente. E isso que a gente vai ver no versículo 14. Lê comigo, do 14 ao 18. Diz assim: falou Nabucodonosor e lhe disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis aos meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério e da gaita de foles, prostrai-vos e adorais a imagem que fiz. Porém, se não adorares, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego: ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos te responder. Se o nosso Deus a quem servimos quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Mas que meninos corajosos, hein? O rei da Babilônia, o homem mais poderoso daquele tempo. Babilônia era o império daquele tempo. Era o império.
Era um homem que tinha, como se hoje em dia fosse, não sei, deixa eu ver, nos Estados Unidos, pô, o Biden não é, né? Que o Biden tá meio, né? Tá meio mais mais ou menos, velhinho, né? Um Trump na presidência, com o poder de apertar o botão e de explodir tudo. Chegaram, não, a gente não vai fazer isso não, Trump. A gente não vai. Porque a gente serve a um Deus que pode livrar a gente da fornalha. E a gente não vai negociar essas coisas com você. Eu percebo algumas coisas aqui. A primeira coisa que eu acho engraçado é que quando o rei falou com os meninos, eles poderiam simplesmente dar um jeitinho aqui, não, rei. Poxa, a gente não sabia. Ou então, rei, poxa, a gente vem de uma outra cultura. A gente não sabe como é que é adorar. Até porque o rei ele deu uma segunda chance. Então, olha só, a partir de amanhã, talvez, se soar o som, aí você prostra e adora. Eles poderiam, não, beleza, amanhã deixa comigo. Amanhã eu vou adorar. Ou então eles poderiam sacar a malícia. Ô rei, esses caras aqui estão querendo arrumar confusão. Estão querendo achar alguma coisa errada em mim. Estão querendo me puxar rasteira. Ô rei, você não está percebendo essa malícia? Eles poderiam dar muitas desculpas. Arrumar vários jeitinhos brasileiros. E olha que o brasileiro sabe dar um jeitinho, né? Arrumar muitos jeitinhos brasileiros, muitas desculpas para se safar do rei. Não, rei, amanhã deixa comigo, que amanhã eu faço. Mas eles não fizeram isso. Ao invés de fugirem, eles falaram o seguinte: nós não vamos dar um jeitinho e não vamos agradar os dois lados. Nós não negociaremos a nossa fé. Nós confiamos em um Deus que pode nos livrar da fornalha. E não é você, ó rei. É o Deus Altíssimo. Olha a coragem desses meninos. E o rei ficou irado com o que estava acontecendo. O rei ficou irritado com isso e mandou, então quero ver. Quero ver então. Manda acender a fornalha 7 vezes mais. Se a fornalha já queimava, irmão, 7 vezes mais é bastante, né? 7 vezes é bastante. Manda queimar a fornalha 7 vezes mais. Chama os meus homens mais fortes. Além de mandar aquecer a fornalha 7 vezes mais, chamou os homens deles mais fortes. Amarraram Sadraque, Mesaque e Abednego, ataram as suas mãos, e com a roupa que eles estavam mesmo, isso a gente vê no versículo 20, que eles nem trocaram de roupa. Com a roupa que eles estavam mesmo, com chapéu, com a manta, com a capa, com aquilo que eles estavam, foram amarrados e levaram aqueles meninos para a fornalha de fogo ardente. Mas Caleb, eles fizeram alguma coisa de errado? Mas Caleb, eles estavam seguindo os princípios de Deus. Mas Caleb, eles estavam andando certinho. Mas Caleb, eles não mereciam. Caleb, eles não mereciam. O que eles fizeram de errado? Meu irmão, teremos momentos difíceis. Nosso próprio Deus falou que no mundo tereis aflições. E o momento difícil vem. E esse era um momento muito difícil para eles. O momento que eles iriam morrer. Aqueles 3 moços que provavelmente perderam a sua família, provavelmente perderam os seus outros amigos, só tinham eles lá, os 4 lá juntos, os amigos, eles iriam morrer, passar pela fornalha de fogo. E chegou o momento difícil. E chegou esse momento. E o rei ficou lá só esperando, olhando de longe, vendo o que estava acontecendo na fornalha. E esperando os meninos morrerem para mostrar para todo mundo o que acontece se você não prostrar e adorar. E esse é o contexto da história. Algumas coisas me intrigam aqui. A primeira coisa que me intriga é que Deus não os livrou da fornalha. Engraçado, né? E era o que eles falaram antes. Não, o Senhor pode nos livrar da fornalha. É verdade. Deus pode nos livrar da fornalha. Mas Deus não o livrou da fornalha. Eles foram para a fornalha. Ao invés de Deus os livrar da fornalha,
Deus os livrou na fornalha. Uma coisa é livrar do dia mau, meu irmão, que vai acontecer. Outra coisa é te livrar no dia mau. É como se Deus estivesse falando pra gente que os momentos difíceis eles vão acontecer. Mas a gente vai estar com você. Mas eu vou andar com você. Ser fiel a Deus não significa que nós não passaremos por esses momentos difíceis, meu irmão. Ser fiel a Deus significa que nós vamos passar por momentos tenebrosos. Ser fiel a Deus significa que passaremos por momentos em que aos olhos humanos nós não encontraremos solução. Ser fiel a Deus significa dizer que a fornalha já era quente, ficou 7 vezes mais quente. Era um momento que não tinha solução, que não tinha escape, que nunca aconteceu alguma coisa assim antes, ninguém saiu de lá vivo. Ser fiel a Deus é entendermos que nós passaremos por esses momentos em que nós não veremos solução. Momentos em que os mais preparados morrerão. A gente vê que esses soldados, que eram os soldados mais fortes do rei, morreram só de chegar perto. Os mais preparados não aguentarão. Ser fiel a Deus significa dizer que você pode estar o mais preparado, você pode ler todos os livros de autoajuda. Você pode comprar o curso de todo mundo. Do Paulo Marçal, do coach, que você quiser. Mas ser fiel a Deus é passar por momentos tenebrosos. Ser fiel a Deus é passar por momentos que não há solução, que não há o curso mais caro que vai fazer você resolver. Esses momentos chegam, meu irmão. Esses momentos chegam na nossa casa. Chegam, sim. O momento do vale da sombra da morte. Sabe o que é um vale da sombra da morte? É um vale. Sério. Pensa 2 paredões de muro altos, que só tem uma entrada e uma saída na frente. E sobre esses muros haviam muitas emboscadas. Os bandidos e os saqueadores iam por de cima do muro, daqueles murões, aqueles, né? Bem faroeste, bem deserto, iam por de cima do muro e atacavam quem estava debaixo, aquilo chamado Vale da Sombra da Morte. Se eles corressem para frente, os bandidos estavam esperando na frente. Se eles corressem para trás, os bandidos estavam esperando atrás. Eles estavam cercados. Isso é um vale da sombra da morte. É um vale que você não pode ir para a direita, para a esquerda, para trás, para frente, para cima, não pode pular. Não tem o que fazer. Mas o mesmo Salmo 23 diz que Ele estará conosco no vale da sombra da morte. Ele não nos livrará do vale. Ele nos livrará no vale. Esse é o Deus que nós servimos. É aquele que, se as ondas começarem a submergir no meio do barco, e você pode ter muita experiência em navegar. Você pode ser o melhor marinheiro que essa terra já viu. Aqueles moços ficaram com medo. Ficaram com medo, cerca de 9 horas, o barco balançando para cá, para lá. Eles pensaram que iam submergir, mas eles estavam no barco dormindo. É o Senhor que está na tempestade com a gente. É um Deus que não nos livra somente da tempestade, nos livra na tempestade. Esse é o Deus que nós servimos. É um Deus que mesmo que tudo pareça impossível, mesmo que esteja 4 dias morto, morreu, tem 4 dias Lázaro, e parece que Jesus não vem, parece que o mestre não chega, o mestre está atrasado, mas ele chega na hora certa. E ele fala, Lázaro, sai para fora. Mas o dia mau chegou. E o dia mau teve lá. E o dia mau chegou para esses meninos na fornalha, meus irmãos. E eles entraram na fornalha quente. Eu fico imaginando eles entrando os 3 na fornalha, estamos juntinhos assim. Falou, chegou o nosso fim, né? Mas tá tudo bem. Olharam para trás e aqueles fortões morreram. Mas tá tudo bem, Deus vai livrar. Olharam para as algemas e as algemas queimaram. Mas tá tudo bem. Deus vai nos livrar. Olha para o lado, tem Deus lá com eles. Ei, como é que é isso? Um homem de branco do lado deles andando no meio da fornalha. De modo que Nabucodonosor olhou de fora e falou, não eram 3? Porque tem 4.
E a palavra diz que eles passeavam no meio da fornalha. Esse é um Deus que Ele te livra na fornalha e Ele te faz passear mesmo nos momentos difíceis. Ele gera essa zona complicada, essa zona difícil que a gente pode estar passando, e Ele faz desse lugar um manancial de águas para você descansar. E eles passeavam naquela fornalha, andavam para lá, andavam para cá, e o rei Nabucodonosor, o que é isso? Era para esse menino morrer. Agora tem 4 lá, como é que entrou ali dentro? E eles andavam e perambulavam e tinham intimidade com Deus naquele lugar. Deus revelou aqueles moços no momento mais difícil da vida deles. Deus apareceu. Deus, Ele chegou. Mas para quê, Caleb? Por que Deus faz essas coisas? Primeiro, porque Deus te ama. Deus se importa com você. Segundo, porque Deus, Ele quer aproveitar esse momento para gerar mais glória para Ele. A gente vê o que aconteceu. A gente leu que o rei Nabucodonosor ficou assustado com o que aconteceu e reconheceu que apenas o Deus Altíssimo poderia livrar. Como permanecer fiel em meio a momentos difíceis, Caleb? Eu trago 3 coisas. No versículo 27, lê comigo, na parte B, isso foi o que mais me chamou a atenção. 3 coisas, 3 maneiras que nós podemos retirar desse texto para como permanecer fiel mesmo em momentos difíceis. Na parte B, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passaram sobre eles. O que aconteceu depois que eles tenham passado? A cabeça não queimou o cabelo, o manto não ficou sujo e não teve cheiro de fumaça. Não queimou o cabelo, o manto não ficou sujo e não teve cheiro de fumaça. Isso daqui que me chamou atenção nesse texto. Primeira coisa, não se queimou o cabelo, não chamuscou o cabelo. Sabe aquele cheiro você sabe, né? De galinha queimada, sabe? Né? Sabe, né? Aquele cheiro né? É cabelo na prancha, isso mesmo. Não teve isso. Cabelo na Bíblia significa pensamento. Pensamento. Então, quando fala que não queimou o cabelo, significa dizer que o pensamento deles não foi alterado, mesmo nos momentos difíceis. Sabe aquelas vezes quando a gente está num momento difícil que a nossa mente parece que vai dar tudo errado? Você está num momento difícil, fala, eu não vou conseguir, não vai dar certo, eu vou fracassar. Aí tem o e se, né? E se eu não conseguir? E se Deus não me livrar? E se eu não passar na prova? E se eu não arrumar um emprego? E se eu não arrumar um namorado? Aleluia, né? Passou, né? E se? E a gente começa a encher o nosso pensamento de coisas negativas, do e se dá errado, do e se. Mesmo nos momentos difíceis, o nosso pensamento não pode variar. Mesmo nos momentos difíceis, a nossa mente não pode variar. O nosso cabelo não pode chamuscar. A nossa esperança deve manter-se intacta. O nosso pensamento deve se manter intacto. Aquele que tem o controle da nossa vida. Jesus tem o controle da nossa vida. E aí eu me lembro do profeta Jeremias, que falava o seguinte: quero trazer à memória aquilo que me traz esperança.
Meu irmão, escute uma coisa nessa noite. Para de ficar trazendo à memória aquilo que te deixa para baixo. Para de ficar trazendo à memória aquilo os fracassos que você teve, os pecados que você cometeu, aonde você caiu, as vezes que você tentou e não conseguiu. E traga à sua memória as vezes que Ele te restaurou. Traga à sua memória as vezes que Ele te levantou. Traga à sua memória as vezes que Ele te livrou. Traga à sua memória as vezes que você andou no vale da sombra da morte, Ele esteve com você. Traga à sua memória na tempestade, Ele estava no barco com você. Traga à sua memória na fornalha, Ele estava com você. Traga isso à sua memória. Isso vai te dar esperança, meu irmão. Isso vai te dar esperança. A gente está alimentando a nossa mente com coisas erradas, meu irmão. Ah, cara, isso é positivismo? Não, isso é olhar que Deus nos livrou lá, Deus nos livra aqui e Deus nos livrará lá. Esse é o nosso Deus. Quantas coisas, quantos livramentos Deus já fez pra gente, meu irmão. Quantas vezes a gente já ficou à beira de sucumbir, mas Ele nos levantou. Mesmo nos momentos difíceis, Ele estava lá com a gente. Tem uma música que eu tenho ouvido ultimamente, que ela diz assim: tem dias que a angústia bate forte aí dentro do seu peito. Você tenta encontrar a solução e não vê jeito. Agora senta pra me ouvir. Batalhas e dificuldades tão maiores você já venceu. Eram provas tão difíceis que até chego até dizer: não entendo como foi que eu venci. Mas a verdade é que existe um mistério aí dentro, uma força que excede o entendimento. A razão para ter chegado até aqui. Tem alguém que esteve do seu lado em toda a trajetória. Alguém que conhece até o fim da história. E me trouxe até aqui para te dizer: lembra quando estava por um fio para desistir? E quando faltou isso aqui para você cair? Mesmo assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus, era a mão de Deus segurando a sua mão para não cair. Você não veio até aqui para desistir, então não tem pra que chorar, volte a sorrir. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Ele está conosco. O dia ruim vai chegar, meu irmão. Às vezes o dia ruim está aí. Você está passando por ele. Mas Ele está conosco. Ele está na fornalha com a gente. Então, blinde a sua mente. Blinde a sua mente. Traga à sua memória aquilo que traz esperança. Faça disso todo dia. Deus, eu não vou murmurar. Eles poderiam murmurar. Não vou murmurar, vou manter. Quero trazer à minha mente aquilo que me traz esperança. Senhor, Tu és a minha esperança. Os cabelos não chamuscaram. Eles mantiveram o mesmo pensamento. Segunda coisa que não foi alterada. Cabelo não queimou. A roupa não sujou. Roupa, na Bíblia, veste significa santidade. Mesmo nos momentos difíceis, esses meninos, eles mantiveram a sua santidade ao Senhor. Não permita que, mesmo nos momentos difíceis, você se desvie da sua fé. Procurando coisas ou um certo escapezinho para você fugir da sua realidade. Quantas vezes nos momentos difíceis a gente acha que a gente se permite, não... Ai, não, eu posso. Não, eu devo.
não eu, e a gente acaba procurando em várias outras coisas, alguma coisa para nos tirar da realidade. E coisas que muitos a gente vê por aí, gente, a gente encontra isso na bebida, a gente encontra isso na droga, a gente encontra isso nas noitadas, a gente encontra isso na pornografia, a gente encontra isso no dormir, gente, no dormir. Dorme 30 horas por dia, para fugir da realidade dura, a realidade e a gente acaba querendo tudo isso, arrumar alguma desculpinha para a gente fugir e manchar a nossa santidade, sujar as nossas vestes, mesmo nos momentos difíceis. Mantenha a sua santidade ao Senhor. Seja fiel, guarde a sua santidade. Esse momento difícil vai passar, essa prova vai passar, e eu espero que nós passemos com 10 nessa prova, gabaritando, nosso pensamento em dia, nossas vestes em dia. E a outra coisa, o cabelo não chamuscou, as vestes não sujou e não teve cheiro de fumaça. Olha, eu sei que aí você gosta de comer um churrasco. E o mais difícil de comer um churrasco é depois do churrasco, né? Tem que limpar tudo, fica com aquele cheiro de fumaça. Eu tenho barba, meu amigo, fica aquele negócio. Parece que o churrasco sai de mim, mas não sai, né? Fica aquele negócio me sufocando, aquele cheiro. Aí já tem que botar roupa pra lavar, já tem que sair já direto pro banho. Aí fica até com carvão debaixo da unha, assim, né? Do churrasco. Alô, carvão, hein? Saudade. Saudade não. Tem como? Tem como fazer o churrasco e não ficar com cheiro de fumaça? Ah, não, cara, é só fazer na airfry. Ah, sério? Meteu essa? Faz na airfry. Ô, gente, lá em casa eu também faço as coisas na airfry e a casa fica empesteada com o cheiro das coisas. Não tem como. O que na Bíblia significa fumaça? Significa cheiro. Significa adoração. Lembra de Maria? Quando quebrou aquele vaso de alabastro, aquele perfume em forma de adoração e colocou aos pés do Senhor, e por onde ela andava, sentia-se um cheiro daquilo, do momento dela de adoração a Deus. Mesmo nos momentos difíceis, meu irmão, continue adorando a Deus. Me traz memória Paulo e Silas no cárcere interior. Minha voz está acabando. Cárcere interior, meu irmão, não é uma prisãozinha, né? Bonitinha, toda pintadinha, não, meu irmão. A gente está falando de lá atrás, né? Era sujo, era escuro, era úmido, era fedorento, né? Eles estavam presos, acorrentados, não tinha banheiro, né? Você já entendeu? Era ali mesmo, naquela zona de terror, naquele momento difícil que o apóstolo Paulo passou. O homem de Deus que escreveu, que foi usado por Deus para nos dar doutrina, para escrever tantas cartas importantes. O apóstolo Paulo passou por momentos difíceis. E lá naquele cárcere interior, naquela prisão escura, sozinhos, eles cantaram ao Senhor num tom baixo. Quando falam num tom baixo é porque não conseguia cantar mais, que eles receberam uma surra antes. Estavam ali a ponto de quase morrer. Eles cantaram ao Senhor mesmo no momento difícil. Eles ergueram a voz em adoração a Deus. E o Senhor... Eu fico imaginando Deus nessa história, né? Escreve a lápis, que eu vou falar agora. Mas Deus está lá em cima, né? Aí tá os anjos cantando, santo, 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 né? Serafins, querubins, lá no Santo dos Santos e tal. Eu fico imaginando Deus ali, ouvindo lá. Aí deu, opa. Vamos ouvir
o que o meu servo Paulo e o meu servo Silas estão fazendo lá embaixo. Lá naquela prisãozinha. Calma aí. Serafim, só um pouquinho. Eu quero ouvir essa adoração baixinha, no tom baixo, que Paulo e Silas estão cantando lá para mim. Porque mesmo no momento difícil, Deus, Ele olha para você. E Deus faz um rebuliço, e tem um terremoto, e as prisões se abrem, e o guarda se converte, e tudo acontece depois, você sabe da história. Em momentos difíceis, meu irmão, e eles vão chegar. Mantenha a sua adoração. Mantenha a sua adoração. Mantenha a sua adoração. É como a gente canta, né? Então louve. Vamos cantar? Simplesmente louve. Tá, vou beber mais um pouquinho de água. Se coloque de pé, vamos cantar essa música. Mesmo nos momentos difíceis, mesmo nos momentos que você pensa que não vai conseguir, mesmo nos dias maus, guarde o seu pensamento, guarde a sua santidade e preserve a sua adoração. Cante comigo. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem ou ficar no sofrimento. Basta somente, diga isso. Basta o que Deus irá fazer. Pois quando Ele estende as suas mãos, que chegou a hora de vencer. É hora de vencer. Então o que você deve fazer? Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. O seu louvor invade os céus. Então Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando as espinhas. Ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. Pois quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Pois quando Ele estende as suas mãos, quando Ele estende Suas mãos, é que chegou a hora de vencer. É hora de vencer. Então o que você deve fazer? Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos. Pra contigo lutar, Ele abre as
as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem Nele confia, caminha contigo, de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua atenção, comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. O seu louvor invade os céus. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre a porta pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo, de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. comece a cantar. Com muito louvor, 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 com muito louvor. Amém.